Quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 1. Atos, capítulo 1. E o tema da nossa mensagem, nossa reflexão, é o seguinte: sejam minhas testemunhas, sejam minhas testemunhas. Eu quero ler o livro de Atos, capítulo 1, a partir do versículo 1 ao versículo 14, que nos dizem assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia que foi recebido em cima no céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E, certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ele lhes disse: não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Depois que lhes disse isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, de repente, junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Tendo chegado, subiram ao cenáculo, onde permaneciam. Os presentes eram Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Destaco o versículo de número 8, que diz assim, nas palavras do nosso Salvador: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Meus irmãos e minhas irmãs, desde tempos antigos, a igreja cristã, o evangelho e aqueles que o professam têm sido objetos de toda sorte de adjetivo pejorativo, negativo. Mais recentemente, no nosso país, o Senhor Jesus tem sido objeto de escárnio, levado para a avenida e mostrado como um pária. Jesus tem sido classificado de toda forma negativa. Aqueles que professam a fé em Cristo, eu estou me referindo agora
aos jovens que entram numa universidade e que se deparam com um professor que, de forma nada respeitosa, com a convicção de fé do seu aluno, com a liberdade e o direito que cada um tem de professar a sua fé, quando ele se identifica como cristão e cristão evangélico, não é raro ser exposto, ser de alguma forma ridicularizado diante dos seus colegas, sem qualquer respeito, sem qualquer consideração à liberdade religiosa que cada um de nós precisa ter. Esse é um fato. Às vezes eu ouço de alguns jovens da nossa comunidade que relatam situações para além de constrangedoras, quase que revoltantes, pelo simples fato de serem servos de Deus, de terem escolhido seguir a Jesus. E isso muitas vezes suscita em muitos de nós o desafio de nos tornarmos advogados de Jesus, advogados de Deus. Mas eu quero dizer para você que até cabe em muitos momentos a apologia, até cabe a defesa da nossa fé, ou seja, mostrar a razão da esperança que é em nós, porque crer é pensar. O Evangelho não é contra a cultura, o Evangelho não é contra a razão, crer é pensar. Mas o que eu quero dizer é que o desafio do Evangelho não é no sentido de que nós nos tornemos advogados de Jesus, advogados de Deus. O desafio do Evangelho é de que nós nos tornemos testemunhas. E o testemunho engloba 3 dimensões: contar aquilo que a gente ouviu, contar aquilo que a gente viu e principalmente contar aquilo que a gente experimentou. O Evangelho tem essa dimensão, essas dimensões. A gente conta aquilo que a gente ouviu, a gente conta aquilo que a gente viu e também aquilo que nós experimentamos. A igreja cristã entendia isso com muita clareza. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11, quando João, do cárcere, manda alguns dos seus discípulos perguntar a Jesus acerca de quem ele era, se ele era de fato o Messias. A resposta de Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 4, aponta na direção não da apologia, mas do testemunho. Ide, diz o verso 4, anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. No capítulo de número 4 do livro de Atos, quando Pedro e João são levados perante o tribunal religioso, o sinédrio, por terem sido instrumentos de Deus para a cura de um homem coxo, conforme está em Atos capítulo 3, que esmolava a entrada do templo. Pedro e João pararam diante daquele homem que esmolava sem qualquer perspectiva de mudança de vida. Pedro, cheio do Espírito Santo, dominado pelo poder do céu, disse para ele: olha para nós, não temos prata, não temos ouro, mas o que temos, isso nós damos para você. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E ele se levantou. Essa situação ocasionou aprisionamento, ocasionou a prisão, ocasionou estarem diante do sinédrio. E lá em estados interrogados diante do sinédrio, eles evocam o testemunho, capítulo 4, versículo de número 19. Responderam, porém, Pedro e João:
foram ameaçados para que não falassem mais no nome de Jesus, conforme está no verso 18 do capítulo 4 de Atos. Foram ameaçados de tantas coisas, mas diz o verso de número 19, responderam, porém, Pedro e João: julgai vós se é justo diante de Deus obedecer antes a vós do que a Deus. Agora vejam que eles evocam o testemunho. Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. É o testemunho. Meus irmãos, igreja amada, senhoras e senhores, o Senhor Jesus Cristo, no capítulo 1, esse texto é extraordinário, porque ele nos oferece a compreensão do último momento terreno de Jesus. Ele havia sido crucificado, seu corpo foi sepultado. Ao terceiro dia, o Senhor Jesus Cristo subjuga a morte, se apresenta vivo. O texto nos informa que ele foi visto e a aparição do Cristo ressurreto foi seguida de muitas e infalíveis provas. Está no versículo de número 3. Ele foi visto por um espaço de 40 dias. O texto de 1 Coríntios, capítulo 15, nos diz que foi visto por mais de 500 pessoas. E agora, esse texto apresenta o momento final da vida terrena de Jesus, até que ele volte. A ascensão de Cristo. Jesus é levado à presença do Pai. Diz o texto, no versículo de número 10, e estando eles com os olhos fitos no céu, que cena magnífica, que cena apoteótica, que cena extraordinária, o Cristo ressurreto, que trazia nas mãos e na sua fronte as marcas da cruz, os cravos que lhe feriram as mãos, a coroa de espinhos que lhe provocou cicatrizes na fronte. Agora o Cristo ressurreto elevado à presença do Pai. Coisa maravilhosa. E nesse cenário, o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Capítulo 2 nos dá conta do cumprimento dessa promessa. O Espírito Santo é derramado sobre a igreja, batiza a igreja. E aqueles homens iletrados, de pouca cultura, mas investidos, ungidos, tomados por um poder sobrenatural, saem pregando a palavra e se tornaram testemunhas de Cristo. O grande desafio para nós é de testemunhos, testemunho de vida, testemunho para que as pessoas, como disse Jesus em Mateus capítulo 5, vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Sejam minhas testemunhas. Sejam minhas testemunhas. Deixe-me fazer aqui um panorama muito superficial do avanço do Evangelho. O Senhor Jesus Cristo entra na história. Chama-se 12 homens de pouca cultura, se tornaram os apóstolos. Deu essa ordem, eles obedeceram. O Evangelho vai se expandindo. No cenário entra o apóstolo Paulo, um plantador de igreja. Estabelece igreja na Ásia Menor. O Evangelho alcança a Europa. Quando nós lemos o livro de Romanos, nós começamos a compreender no seu último capítulo, capítulo 16, que lá em Roma já estava estabelecida uma igreja com muitos líderes que lideravam igrejas nos lares. E o Evangelho vai se expandindo. E damos um salto do primeiro, segundo século, chegamos ao século XVI. Acontece a Reforma. 1517, Martim Lutero
coloca lá na entrada do castelo de Wittenberg, na Alemanha, suas 95 teses, que se constituíram num divisor na história da igreja cristã. Da reforma, o grande legado são chamados solas, só a Escritura, só a fé, só a graça, só a Deus glória. E esse divisor faz com que muitos começassem a sofrer perseguição. A fé cristã, na perspectiva chamada protestante, alcança a Alemanha, alcança a Suíça, alcança a Inglaterra, alcança a França. Muitos começam a ser perseguidos. Na Inglaterra se estabelece a igreja anglicana. E então aqueles de fé puritana passam a ser perseguidos. E no dia 12 de outubro, um grupo de irmãos, 102 irmãos, ingressam numa nau, num navio chamado Mayflower, de onde vem o nome, os peregrinos do Mayflower, fugidos de perseguição, chegam à América com a intenção de terem mais liberdade religiosa, na Nova América, em Massachusetts, lá no norte dos Estados Unidos. E o Evangelho vai se expandindo, e vai alcançando a América, e vai alcançando muitas pessoas. E agora a gente dá um salto de muitos anos, e chegamos ao ano de 1882, quando dois casais, William e Anna Bagby, vêm para o Brasil, juntamente com Salomão Ginzburg, e com a família Taylor, vêm para o Brasil. Chegam aqui no Brasil em agosto, e no dia 15 de outubro de 1882, estabelecem em Salvador a primeira igreja batista. E o Evangelho vai crescendo. Dos peregrinos de Mayflower, 102, somente 53 sobreviveram à travessia do mar, que levou 80 dias. Movidos pela fé, se tornarem testemunhas. Então o Evangelho, nessa visão panorâmica, chega ao Brasil. E no dia 15 de outubro, como eu lhes disse, é estabelecido no Brasil a primeira igreja batista. 25 anos depois de ter a primeira igreja, com 5 pessoas, já eram mais de 4.000 crentes batistas. Eu estou falando apenas na perspectiva batista. Poderia falar dos nossos irmãos assembleianos que saíram da igreja batista lá em Belém, no estado do Pará. Mas eu quero me ater apenas à nossa compreensão batista, dando para alguns de vocês um cenário, ainda que superficial, da obediência desses irmãos, e cuja obediência permitiu que a palavra chegasse até nós. E o Evangelho vai alcançando o nosso Brasil. E hoje, há igrejas batistas espalhadas em muitas cidades, em muitos lugares. Isto porque o que o Senhor Jesus Cristo disse foi ouvido e foi obedecido. Ser-me-eis testemunhas. O Senhor Jesus Cristo nos deu uma mensagem para pregar. A mensagem do Evangelho é revolucionária, é ímpar. Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o coração da Bíblia. Se todos os livros da Bíblia se perdessem, os 66 livros que compõem a Bíblia, os 39 livros do Antigo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, se perdessem todos os 5 livros do Pentateuco, se perdessem todos os 12 livros de história de Israel,
se perdessem todos os 5 livros poéticos, todos os 5 livros dos profetas maiores, todos os 12 livros dos profetas menores, se tudo se perdessem os 4 evangelhos, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, se tudo se perdesse e permanecesse apenas João 3,16, o evangelho estaria preservado na sua integridade. Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta mensagem, senhoras e senhores, se constitui num desafio para cada um de nós. Usando uma linguagem do futebol, a bola está com a gente agora. Louvamos a Deus pelas gerações passadas que obedeceram a esse chamamento do Senhor. Sejam minhas testemunhas. Falem o que vocês têm visto. Falem o que vocês têm ouvido. Falem o que vocês estão experimentando. É o nosso desafio em relação às gerações futuras. Pesa sobre cada um de nós, irmãos e irmãs, um desafio extraordinário, uma responsabilidade incomparável de nos tornarmos testemunhas para gerações que já nos substituem, falando de Jesus. Temos a mensagem, temos o poder. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas. Na verdade, não é possível ser testemunha eficaz sem o poder do Espírito Santo. Ah, meus irmãos, como a igreja contemporânea, como os crentes, precisamos de uma visitação de Deus, o nosso coração abrasado pelo poder do Espírito Santo. Queira Deus que esta campanha de oração possa quebrar grilhões, possa desatar nós e possa impactar a vida de muitos de nós, talvez alguns de nós aqui vivendo uma vida dupla, de um evangelho morno, de um evangelho sem sabor, de um evangelho que não me impacta, porque se o evangelho não impactar a sua vida, não vai impactar a vida do outro. Queira Deus que o resultado desta campanha abrase o coração de cada um de nós aqui. Esses irmãos de pouca cultura, irmãos, ficaram orando. O Espírito Santo já foi derramado. Ficaram ali unânimes orando. E no capítulo 2, aquele mesmo Pedro, contraditório, que disse para Jesus: Senhor, ainda que todos te deixem, eu não te deixarei, por ti eu estou pronto a dar minha vida. Jesus olhou nos olhos de Pedro e disse assim: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Olha para mim, em todos nós há um pouco de Pedro. Em todos nós há um pouco da contradição de quem faz declarações maravilhosas no louvor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Nós não cantamos isso? Te louvarei. Aí muitas vezes na nossa contradição saímos da adoração. E algum problema que acontece fora do espaço da igreja, às vezes no pátio da igreja. E aí vem a contradição: te louvarei, não importa as circunstâncias. Mas chega ali no estacionamento, o indivíduo se aborrece. É a contradição deste
Pedro, que há dentro de mim e de você. E Jesus disse ainda, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aconteceu. Espera aí, você não era um dos que estavam com ele? Não, nem conheço. E vai para outro lugar? Não, você é um deles. Não, nem conheço. Mais adiante, alguém disse, não, você realmente é um discípulo dele. E ele nega. E quando ele acaba de negar, a Bíblia diz que o galo canta. E Pedro foi tomado de uma profunda culpa, um sentimento terrível. Mas Jesus o conhecia. Interessantemente, irmãos, melhor dizendo, interessante, que quando Jesus ressuscita, no Evangelho de João, ele desenvolve o diálogo mais extenso com Pedro. E diz a ele, você me ama? Apacenta meus cordeiros. Imagine o efeito disso para quem havia negado 3 vezes. 3 vezes Jesus pergunta, você me ama, Pedro? Você me ama, Pedro? Você me ama, Pedro? Alguns dizem que essa repetição 3 vezes significa que para cada negativo, uma afirmação de Pedro é como se fosse aplicado nele um remédio de cura da culpa, por ter negado o Mestre. Agora Pedro está aqui. Pedro que se acovardou. O Espírito Santo vem sobre ele. E o capítulo 2 nos diz que ele prega um sermão poderoso. Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta, diz o verso 14 do capítulo 2, e prega um sermão que nem os grandes conferencistas conseguiram. É o mesmo homem que havia negado Jesus. Ele prega um sermão poderoso, corajoso, ungido, cheio de autoridade. E diz a Bíblia que como resposta àquela grande cruzada evangelística, verso 41, os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha para mim, irmão. Nosso desafio é de sermos testemunhas. Lá no seu trabalho, na sua faculdade, você que trabalha com automóvel, você que é taxista, você que dirige um Uber, você que está no comércio, você que trabalha no hospital, você que é comerciante, você que é comerciário, você que é bancário, você que é vendedor autônomo, você que é professor, você que é advogado, não importa a função, não importa a sua profissão, que nós entendamos que está diante de nós a ordem, o chamamento, sejam minhas testemunhas. No passado, os nossos irmãos obedeceram, o Evangelho nos alcançou. E o que será das gerações futuras? Nessa noite, eu quis me debruçar nessa afirmação de Jesus. Sereis minhas testemunhas. Sereis minhas testemunhas. Que isso soe de forma muito pessoal. Foi dito a eles, mas é uma ordem ainda vigente. É uma palavra vigente que deve alcançar você e a mim. Sereis minhas testemunhas. Vamos contar aquilo que a gente tem ouvido, aquilo que a gente tem visto e aquilo que a gente tem experimentado. Vamos contar. Falar para os outros que Jesus transforma.
Falar para os outros que Jesus liberta. O nosso mundo agoniza, meus irmãos e minhas irmãs. Quando eu ouço lá noticiário de jovens, como na nossa cidade, com menos de 25 anos, que estão sucumbindo por conta das drogas. Por trás disso é um pai que chora, é uma mãe que chora, é uma avó que chora, é um avô que chora. E qual é a nossa responsabilidade? Sejam minhas testemunhas. Sejam minhas testemunhas. Está compreendendo? Se o Espírito Santo nessa noite incomodar o seu coração, ouvindo o Senhor Jesus, que cena extraordinária, vocês vão receber poder e vocês vão ser minhas testemunhas. Alguns de nós muitas vezes queremos ser advogados de Deus. Vai para a internet fazendo a sua apologia. Ei! Mais importante do que defesa é ser testemunha de Cristo. Foi esse o desafio que ele lançou. Essa é a minha palavra para essa noite. Queira Deus que ela caia no nosso coração, gerando compromisso, gerando uma resposta. Você imagine, irmãos, se a velocidade com que o vírus se espalhou no mundo, em pouco mais de 4 meses, o mundo inteiro foi alcançado pelo vírus. Pensa bem, imagina se a propagação do Evangelho funcionasse na mesma dimensão. É avanço exponencial. Exponencial. Nosso país agoniza. Famílias agonizam. Pessoas precisam de Cristo. E a responsabilidade é de cada um de nós. Você está compreendendo? Vamos ficar em pé, irmãos? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. Eu não imagino o Senhor Jesus bradando para os seus discípulos. Eu não o visualizo gritando para os seus discípulos. Mas a ideia que me vem à mente é do Cristo que venceu a morte, docemente dizendo para aqueles homens e mulheres: vocês vão receber poder. Eu quero que vocês sejam minhas testemunhas. Essa palavra entrou como uma flecha, como uma espada no coração deles. Fizemos aqui uma visão panorâmica. Porque alguém obedeceu e falou para alguém que obedeceu, 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 falou para a gente. E agora? Está entendendo? Senhor Deus, querido Pai, louvamos o Teu nome porque os nossos irmãos no passado
obedeceram a tua palavra. E como resultado